Continuando as palestras, eu convido ao palco o senhor prático Carlos Alberto de Souza Filho, diretor técnico do CONAPRA, para apresentar sua palestra intitulada C3OT, da praticagem de São Paulo. Prático Carlos Alberto. Bem, muito boa tarde a todos. Antes de mais nada, queremos agradecer, a Praticagem de São Paulo agradece o convite da diretoria do CONAPRA para poder fazer essa apresentação sobre o C3OT da Praticagem de São Paulo. É uma honra muito grande para nós e eu espero que seja proveitoso para todos. E o nosso propósito aqui hoje, nada mais é do que apresentar um estudo de caso, que todas as praticagens do Brasil, em maior ou menor escala, dentro das suas especificidades, das suas necessidades, das demandas locais, elas têm feito a mesma coisa que a praticagem de Santos faz. Então, como Santos é uma amostra significativa da praticagem brasileira, até pelo volume do comércio que passa por Santos, nesse ano nós acabamos de ver uma reportagem lá em Santos em que alcançou-se 32% das trocas comerciais brasileiras com o exterior passam por Santos. É uma média histórica de 25% a 27% e nos primeiros meses do ano chegamos a 32%. Então é uma amostragem significativa, mas não é diferente, aliás, é diferente, mas dentro de uma mesma filosofia, dentro de uma mesma mentalidade que todas as praticagens têm, de uma postura proativa, de procurar se antecipar aos problemas, de procurar fazer frente às demandas de maneira a atender a atividade comercial brasileira por via marítima. Bem, para atingir esse propósito, a nossa ideia é seguir o seguinte sumário. Primeiro, o que é C3OT, né? O que está por trás dessa sigla cabalística? Quais são os fatos geradores? Qual foi a motivação? O que gerou essa decisão e a efetiva implementação por parte da praticagem de Santos de um centro de coordenação, comunicação, operações de tráfego? Depois nós vamos falar sobre os quatro grandes campos em que o C3OT está calcado, que é monitoramento, meteorologia, oceanografia e batimetria. Esses quatro grandes campos geram insumos para o centro propriamente dito, com base nos sensores, nos dados. Então, dentro dessas quatro áreas de atividade é que o nosso centro atua. Vou comentar também sobre transferências de dados para a sociedade. Nós julgamos que tudo aquilo que nós temos é uma matéria-prima muito importante e que deve ser colocada também à disposição da sociedade para produzir frutos, ainda que distintos daqueles ligados à nossa atividade fim. Vou passar um filme, que imagem sempre vale mais que 1000 palavras, e finalmente conclusão. Então, o que vem a ser o C3OT? O C3OT é um centro de coordenação, comunicações e operações de tráfego. Ele é guarnecido permanentemente por 2 operadores, especialmente treinados, e cumprem protocolos previamente estabelecidos com o suporte de softwares integradores. Eles compilam e analisam dados obtidos em tempo real por uma grande gama de sensores, que os senhores vão ver, que são distribuídos em pontos estratégicos, tanto do canal quanto da área portuária de Santos. Então vamos nos ater a certas coisas aqui. Protocolos. A praticagem de Santos ela já tem a certificação ISO já de muito tempo, foi a primeira do Hemisfério Sul, então nós já temos processos, procedimentos determinados para cada um dos colaboradores, para o prático, para o operador do centro, para o marítimo da lancha. Então, cada um tem os seus processos, os seus procedimentos determinados. No entanto, nós procuramos nos inspirar na filosofia do Centro de Comunicação, de Comando e Controle. Para isso, o grande gestor do C3OT, até quero fazer justiça aqui, o prático Cláudio Paulino, que atualmente é o nosso presidente, e na época ele gerenciou a busca das empresas, visitou o Centro de Comando e Controle no Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, em Santos, na Supervia. Eu e um outro prático, Cristo, estivemos na Noruega, vendo estações de VTS, assistindo palestras com a autoridade portuária. Depois eu e o Paulo Barbosa, que era o presidente quando da implementação do C3OT, estivemos na Holanda, na Alemanha, Hamburgo, Roterdã, na entrada do Rio Elba, visitando VTS,
vendo a interação com a praticagem, e tudo isso gerou subsídios que, com o concurso de uma empresa altamente especializada, que foi a que nos auxiliou nesses protocolos, empresa essa que participou dos Centros de Comando e Controle para a Copa do Mundo de 2014, está envolvida nos Centros de Comando e Controle para a Olimpíadas de 2016 no Rio. Então, eles geraram protocolos, respostas pré-planejadas diante de situações que se apresentem no ambiente do porto, no ambiente de praticagem. Então, quando eu falo protocolos, ou seja, os operadores não estão ali, sabe, vamos ver o que a gente vai fazer se acontecer alguma coisa. Então, a engenharia do sistema, a estrutura física, as diversas salas, tudo isso foi cuidadosamente estudado e planejado. Então, essa é a sala principal. Nós observamos aqui os dois operadores, tem um espaço vago aqui do lado, que depois os senhores vão ver, que é ocupado, o prático chega para manobrar, vai pegar o briefing, ele senta aqui do lado, ele tem 3 monitores desses, que ele pode buscar os dados que lhe interessar, se eles não estiverem já diretamente apresentados nesse video wall, né? Video wall de 10 telas. Essas telas elas podem ser modificadas de acordo com configurações pré-planejadas dentro dos protocolos, ou simplesmente eu chego lá e falo, olha, coloca todas as 10 telas em câmeras, quero em vídeo. Não, eu quero 4 no AIS e eu quero 2 em vídeo, eu quero uma com as informações meteorológicas. Então, um exemplo aqui. Isso aqui é um quadro de avisos e ali tem pré-mar, baixa-mar, um portainer que está com uma lança arriada num berço adjacente, que o prático vai ter que tomar cuidado quando for aproximar. Uma faina de mergulhadores que está acontecendo num determinado local, uma faina de dragagem, uma faina de prospecção para verificar a natureza de solo, para uma eventual, um exemplo real, o túnel que vai ligar Santos a Guarujá. Então, esse é um grande quadro de avisos, o telefone do gerente de plantão, quem é o gerente de plantão. Aqui é uma representação estilizada do estuário todo. Quando a gente chega, olha, já consegue ver, olha, essa boia está apagada, essa boia está fora de posição, aqui tem uma faina de mergulhadores, aqui tem uma draga operando. Então, a gente consegue ter uma visão do estuário todo nessa tela. Aqui uma tela de AIS, tela de programação de manobras, prático, horário de embarque, berço, bordo de atracação, empresas de rebocadores, agente. Aqui tem 4 câmeras mostrando imagens, aqui é um resumo das informações meteorológicas e oceanográficas, e aqui outra representação do estuário. Esses 2 operadores, quem está aqui do lado direito, tem no mínimo 16 anos de experiência, e no máximo 28 anos. Nós temos 7 duplas, 14 operadores, quem senta aqui à direita tem no mínimo 16 anos nessa função, e o mais antigo tem 28. Quem está aqui à esquerda, anos atrás, quando nós vislumbramos a demanda de um maior número de manobras, nós fizemos um grande processo seletivo e contratamos 7 operadores. Então, esses têm no mínimo 7 anos de experiência na função. Todos com nível superior, todos tendo morado pelo menos 1 ano num país de língua inglesa. Austrália, Estados Unidos e Inglaterra, que nós temos lá dos operadores. Eu falei dos softwares integradores, aqui está a nossa sala, nosso CPD, onde nós temos os servidores, as diversas, e atrás as backups e tudo mais. Temos backup fora também do ambiente da praticagem, numa empresa fora, para o caso, Deus nos livre e guarde, um determinado sinistro que a gente perca, então nós temos também backup de tudo, e temos um histórico de toda a atividade marítima e portuária no Porto de Santos por muitos anos. Esse é um gerador, fica na entrada da empresa, está ali cercado, né? A foto acaba não mostrando bem. É um gerador que nos permite ficar completamente independente da energia pública, tanto para o C3OT quanto para o prédio em si da praticagem, todo o prédio administrativo. Então, ele entra automaticamente quando há falha da energia de terra, né? Quando nós não temos energia da concessionária, ele entra automaticamente e sustenta a operação. Quais foram os fatos geradores e a motivação? O C3OT da praticagem de Santos, ele nasceu da necessidade de auxiliar e otimizar as manobras de navios cada vez maiores que passaram a frequentar as nossas costas. Atualmente, em Santos, até 336 metros de comprimento, 50 de boca, da ordem de 10 mil teus, né, de capacidade. Passando a utilizar dados concretos e em tempo real, ao invés de empíricos, reduzindo os riscos decorrentes das condições marginais de segurança em que se operam esses navios.
Por que eu falo das condições marginais de segurança? Porque o canal não se alterou, não tem como chegar Guarujá para um lado e Santos para o outro. A propalada, o propalado alargamento do canal de Santos para 220 metros, muito divulgado na mídia, isso ocorreu na área fora da área de praticagem obrigatória, além do ponto onde o prático embarca, na área de aproximação ao Porto de Santos. O que foi muito importante, porque permite efetivamente um conforto maior para os comandantes se cruzarem um navio que está demandando o porto, o outro que está saindo. Isso foi importante e ainda assim ocorrem incidentes e acidentes lá fora. Mas na área efetivamente de maior risco, mais sinuoso, mais estreito, de maior intensidade de manobras, infelizmente o canal não foi alargado. Ao contrário, ele foi estreitado por uma falha de planejamento que houve, de dragagem, e numa área importantíssima, numa curva da boia 4, nós perdemos a sobrelargura e ficou uma área mais estreita, que a própria autoridade marítima teve que intervir, mandou fazer simulações e reduziu até as dimensões dos navios que nós cruzávamos naquele ponto. Nós cruzávamos até 230 metros de comprimento, 11 metros de calado, qualquer hora do dia, da noite, e foi reduzido para 190 por causa dessa falha que ainda não foi corrigida, infelizmente. Espera-se que no PAC 2 ela seja corrigida. Bom, esses fatos geradores, observação do crescimento da movimentação com a redução de escalas. Eu peguei justamente, isso é um gráfico da Companhia Docas de São Paulo, da Codesp. Por favor, não se atenham aos números, porque como as toneladas são na ordem de centenas de milhão em Santos, os containers são na ordem de milhão também, e as escalas na ordem de dezenas de milhares, para que coubessem todos no mesmo gráfico, usaram fatores de multiplicação que não vêm ao caso, então não se atenham a esses números. Eu peguei aqui 2012 e 2013, que foi justamente a época em que nós tomamos a decisão e iniciamos o trabalho para a construção do C3OT, que demandou até mesmo a construção de um andar a mais no nosso prédio. O que importa para nós é o gráfico. Aqui está a crise de 2008, aproximadamente, a gente percebe, mas os senhores vejam, quantidade de containers aumentando bastante, toneladas aumentando bastante também, e escalas diminuindo, ou seja, o número... Ora, se nós temos menos navios, mais carga movimentada, qual é a conclusão que se chega? Os navios aumentaram de dimensões, ou de calado, ou de comprimento, ou de boca, ou todas essas variáveis. E o canal, ele continua o mesmo. O que significa isso? Maior risco. E qual é o nosso trabalho, pessoal? O que nós oferecemos para a sociedade? Segurança. Esse é o produto que nós vendemos. O nosso produto é segurança. E qual é o nosso trabalho? Gerenciar riscos. Ou seja, trabalhar em condições marginais, em condições limites, mantendo a segurança, tentando não aumentar as restrições operacionais. Então, esse gráfico, que é da época da nossa decisão, ele mostra isso. E aqui também ratifica isso. Esse é o número de manobras em Santos, começamos aqui em 2000. Crescendo, chegou em 2008 aqui com 13.418, a crise, mas deu uma estabilizada, 13.373, 13.360, 13.486, ele se manteve mais ou menos, mas todo esse tempo aumentando a quantidade de carga movimentada. E aí começou a decrescer. Menos 588 manobras para cá, perdão, 688, menos 585 em relação ao ano anterior, menos 322 em relação ao ano anterior, e agora em 2015 também teremos menos. Mas por que isso? Por favor, olhem primeiro apenas as barras vermelhas encarnadas. É o ano de 2000. No ano de 2000, a grande maioria dos navios que operavam em Santos, aqui a quantidade de manobras, era de 10 a 20 mil toneladas de arqueação bruta. Isso representa uma determinada dimensão de navio. Em segundo lugar, vinha 20 a 30 mil toneladas, depois menor que 10 mil toneladas, 30 a 40, 40 a 50, 50 mil toneladas, quase nada. Em apenas 14 anos, aqui nós temos em verde os dados de 2014, que em termos históricos é quase nada. Veja bem, a grande maioria agora, mais de 50 mil toneladas, depois 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 10 a 20 e menor que 10. Lembrando, estamos falando dos fatos geradores, o que nos motivou. Então, esse gráfico ele é muito emblemático. E aí, o que acontece?
como eu disse, não pode chegar Guarujá para um lado e Santos para o outro. Essa é a entrada da Boca da Barra, né? A gente já embarcou bem lá atrás, passou pelo canal de acesso. Vê que nós estamos bem perto aqui do raso, das pedras. Esses navios, barquinhos pesqueiros fundeados aqui, estão no talude do canal, eles estão em área rasa. Nós temos uma curva aqui de 50 graus agora, e a gente cruza essa entrada particularmente, o terço de Boreste é a mão de entrada, o terço do meio é a mão de saída, e o terço de lá não é navegável, é o talude do canal, e ele não pode ser dragado sob pena da avenida cair, porque ele dá sustentação ali à própria avenida. E essa situação também acontece com condições de visibilidade degradadas, né? Ou à noite, eu coloquei uma lua cheia aí e um twilight ali, aquele limite, para que se pudesse ver um pouco os navios, mas nós cruzamos aí à noite sem o menor problema. Agora, porto de movimento muito intenso, os senhores vejam aqui 3 navios de saída, cumprindo já o canal externo, um petroleiro de entrada, um conteneiro, um graneleiro e um navio de transporte de celulose, muito provavelmente indo para Vitória, né, para Ubu, né? Porto Céu, perdão. Horríveis navios, né? A gente não consegue enxergar nada, só vê essa pontinha aqui do mastro por causa dessa estrutura que eles têm. Relação peso-potência muito desproporcional, lemes mal projetados, navio demora a parar, torce muito quando a gente dá a máquina atrás, né? É um navio que a gente tem que ter sempre um cuidado especial. Cruzamentos muito próximos, num canal estreito, com interação hidrodinâmica muito grande, né? É uma área também que temos muito movimento de embarcações miúdas. Olha que o dia não está nem bonito, né? Nem tem sol. Olha quanta gente saiu para passear com seus barcos, né? Boa parte do PIB brasileiro tem um barco ali nas marinas de Guarujá e Santos. E, finalmente, uma visão de um navio conteneiro de 335 metros, a visão que se tem do passadiço e da boca da entrada de Santos. Ela fica bem menor. Essa é a visão que o prático tem com um navio com um conteneiro. Por sorte, ele ainda não está tão carregado aqui avante, né? Mas bastam esses para dificultar bastante o nosso trabalho. E é nesse contexto, nesse cenário, então, que nós precisamos, fomos motivados a criar o C3OT, ou seja, continuar prestando um excelente serviço. Foi ótimo, Sua Excelência o Almirante mostrou gráficos e falou de 4 incidentes em 80 mil manobras, né? São os 2 milésimos% que a praticagem brasileira tem. Eu tenho um orgulho muito grande desse número, 2 milésimos%. É o índice de incidentes em que a praticagem está envolvida, não necessariamente por culpa do prático, né? Mas, então, isso é uma marca do mesmo nível de Estados Unidos, de Inglaterra, de Japão, dos grandes países, de Noruega, dos grandes países que operam, que trabalham com a navegação, né? Porque tem intenso movimento de navegação. Então, o primeiro grande campo é o de monitoramento. Então, nós temos 13 câmeras, todas de alta definição, com zoom, controle à distância, elas podem se movimentar para acompanhar um determinado navio. Esses locais, depois eu vou mostrar uma carta náutica em que a gente vai poder ver melhor onde estão essas câmeras. Sempre dentro da filosofia da redundância, as câmeras, as imagens chegam por enlaces de micro-ondas em canal duplo, para que haja um sistema redundante. Se nós tivermos uma avaria, o outro supre e a gente consegue ter as imagens. E a outra forma de monitoramento é o AIS, né? Nós temos também 2 equipamentos para ter redundância no sistema, independente. Desenvolvemos lá um software, que isso até, da época que nós estudamos para o concurso, eu li naquele Ship Handling for the Mariners, que o canal do Panamá possuía isso. E aí nós perseguimos isso e desenvolvemos um software. Então, por exemplo, se eu estou aqui fora, embarcando, e tem um colega saindo lá da COSIPA, que não consegue nem aparecer aqui nessa imagem, e eu chego para o centro de operações e falo, aonde eu vou cruzar com o Cláudio, né? Nosso presidente que está aí. Aí eles, apertam lá e o sistema calcula. Souza Filho, mantendo essas velocidades, vocês vão se cruzar exatamente em frente ao armazém 19. Ou então, vocês vão cruzar em frente ao ferry boat, onde é proibido, não pode cruzar ali. Aí eu já ajusto, eu entro em contato com ele, Cláudio, você acelera ou eu diminuo? Aí a gente se ajusta para evitar o cruzamento no local que é proibido. Então, esse software que nós desenvolvemos lá e que utilizamos, ele é muito, muito interessante. Bem, um outro grande campo que nós consideramos também importante, que faz parte do C3OT, é o da meteorologia, né?
E aí, para isso, nós temos, isso aqui é uma estação meteorológica, no telhado de um prédio bem alto, que nós pagamos um aluguel para manter essa estação lá. E as nossas estações estão nesses lugares todos aqui. Em duas delas, que são na parte mais próximas da área externa do canal, nós estamos monitorando temperatura, pressão, precipitação, umidade e umidade também. Isso não há necessidade de colocar nas outras todas, por quê? Porque a área geográfica toda não varia tanto, esses parâmetros não variam tanto na área geográfica do Porto de Santos. Mas o visibilímetro, esse sim é importante, muito interessante, um instrumento óptico que manda feixes de luz que se cruzam e dependendo da neblina, da nebulosidade ou da chuva, ele vai até 2.000 metros e ele vai mostrando a degradação da visibilidade. Até quando a CNAP esteve lá nos visitando, foi uma oportunidade muito feliz, o almirante Viveiros, quando foi ao C3OT, começou a cair uma chuva e ele observou os visibilímetros indicando a queda de visibilidade, ele foi diminuindo, chegou a 270 metros, se não me engano. Então, esses estão espalhados em mais pontos. Assim como direção e intensidade do vento, que isso é muito importante para nós. Como Santos tem muitos prédios, muitos morros, as formações orográficas, o vento varia muito, muitas curvas, o vento varia, né? O vento faz a curva e ele muda de direção. Então, ele varia muito ao longo do estuário. Então, é importante nós termos espalhados por mais posições. Um outro campo importante também é o da oceanografia. E esse, principalmente, para que nós possamos assessorar a autoridade marítima quando eventualmente é necessário uma restrição de calado. Nós trabalhamos com folga abaixo da quilha mínimas, a relação calado-profundidade. Então, em Santos, nos navios, quando chegam vazios ou saem vazios, nós trabalhamos em condição de águas profundas. E trabalhamos quase sempre na condição de águas rasas, ou seja, em que essa razão é inferior a 1,5, ou águas muito rasas, inferior a 1,2. E os senhores todos aqui sabem que o navio começa a se comportar de forma completamente diferente. Então, é muito importante nós sabermos quanto nós temos de folga abaixo da quilha, e para isso nós utilizamos marégrafos em tempo real, né? Estações meteorológicas medindo velocidade, direção do vento, pressão e temperatura, e principalmente na Ilha de Palmas, nós temos tudo isso numa ilha e temos uma boia a 250 metros da ilha que mede direção, altura, período das ondas, direção e intensidade da corrente. Então nós temos correntômetros em 5 pontos, marégrafos em 5 pontos, essa boia que mede a altura, período das ondas. Porque, dependendo do período e da altura das ondas, o navio pode tocar o fundo, pode bater no fundo. Isso pode ser uma coisa muito grave, muito séria. Essa é a boia. Aqui mergulhado está o sensor da boia. Aqui um navio de 333 metros chegando. A boia está aqui, ela fica próxima ao canal, então ela consegue nos alimentar com informações importantes para o canal de acesso. Essa é a visão que a gente tem, a boia nos proporciona isso. Então a boia está aqui a 250 metros da Ilha de Palmas, direção da corrente, está em Palmas, na praticagem, em frente à praticagem, em frente à capitania e em frente à Lamoa. Nós estudamos, é um terminal de petróleo, nós estudamos esses pontos, que são pontos em que até Ventura e Bernoulli atuam, que são mais estreitos, a corrente é mais forte, e é onde nós precisamos de mais informação. E a boia nos manda essa informação. Naquele momento, estava onda só de 30 centímetros, e período de 9 segundos e 40. Então, com isso, tendo o comprimento do navio, a distância entre picos, por causa do período, a gente sabe se o navio vai penetrar num cavado ou não, se ele vai se deslocar acima, em cima de 2 cristas, se ele vai ter o risco de tocar o fundo ou não. Isso, os nossos marégrafos, aqui tem 4 apresentações de marégrafos. A parte verdinha aqui, azulzinha, nós adquirimos anualmente da DHN, pouca gente sabe, mas a DHN ela produz não apenas a tábua de marés com máximos e mínimos, pré-mar e baixa-mar, ela produz uma maré detalhada durante do dia, hora a hora, e nós compramos isso para o ano inteiro, introduzimos no nosso sistema, colocamos os gráficos, e aí o nosso marégrafo em tempo real, olha que interessante, a nossa DHN ela é fantástica, é de padrão elevadíssimo, olha como ele acompanha aqui. Só que aqui, por exemplo, olha só, nós temos uma maré negativa, real, em relação à prevista.
E às vezes nós temos maré positiva, muito mais do que é apresentado na previsão. Isso nos permite fazer janelas de operação para os navios maiores. Ou seja, um navio de calado muito elevado, ele pode ter uma janela de operação muito maior. Por quê? Porque Santos tem muitos rios e é uma baixada, a Baixada Santista. Quando chove muito na serra, aquela água toda dos rios eleva o nível do nosso porto e nós conseguimos detectar isso e, com isso, prover um fluxo mais intenso que o utilizador não toma nem conhecimento disso e às vezes critica a praticagem. Mal sabe ele que ele está tendo uma margem muito maior, um espectro muito mais amplo de operação, graças a nós termos essas informações e utilizarmos essas informações em prol do tráfego aquaviário. Por favor, o filmezinho, uma imagem vale mais que 1000 palavras, esse é o filme da instalação da nossa boia, e eu acho interessante os senhores verem. Esse é o nosso estaleiro, aqui preparando a poita, vamos colocar concreto aqui dentro dela, o molde, o caminhão aqui, betoneira, preparando a poita. Aqui o pessoal preparando a boia para se instalar, inclusive a cachorra, a mascote do estaleiro, está ali, pronta. A poita tem 10 toneladas. Esse é o nosso técnico de hidrografia, contratado. Temos um capitão de mar e guerra, hidrógrafo, no setor de batimetria e de hidrografia da nossa praticagem, e esse técnico. O porto funcionando normalmente, né? Os navios entrando. Ah, que pena. Na hora que a música estava inflamando. Amigão, será que consegue dar um jeito aí? Vai? Vamos lá. Nem que pule um trechinho, talvez. Ah, será que dá uma puladinha aí para não... Pronto, beleza, obrigado. Nada como ter gente competente pilotando ali, né? Então nós colocamos flutuadores para levar a poita, para poder rebocar e ela não ser arrastada. Tem flutuadores que vocês vão ver mais adiante. Uma embarcação grande vai rebocar. Tudo pronto, vamos iniciar o deslocamento para o local. Aqui estão os flutuadores e vários outros aqui embaixo para que a poita não se arrastasse. Lá está o nosso estaleiro, aquele galpão lá, do lado oposto à nossa sede. A vibração dos funcionários, isso é importante, né? As pessoas lá vestem a camisa, efetivamente. Aqui ela colocando na posição exata a Hidromares, que é uma das que está também nos auxiliando, patrocinando esse encontro. Foi colocada na posição, o mergulhador agora vai alagar os flutuadores para que a boia vá para a posição, a boia articulada, que ela vá para o fundo. A poita vá para o fundo. Aqui é a Ilha de Palmas, onde estão aqueles outros sensores também, que eu mencionei para os senhores. Nossa lanchinha vindo, né, de embarcar ou desembarcar um prato. Então ele alagou, né, o flutuador, a boia começa a entrar na posição. Já no outro dia seguinte, instalando as baterias, os sensores solares para carregar, manter as baterias carregadas e o enlace
em rádio, em telefonia, GPRS, para mandar em tempo real. Por que eu quis mostrar esse filme, senhores? Para fazer uma analogia, né? Muitas pessoas acham que a praticagem, o serviço de praticagem é um camarada com um radinho ali no passadiço do navio. Por trás disso tem muita coisa, tem muita estrutura, tem muito investimento, tem muito custo. E aqui agora, como eu tinha prometido, como eu havia prometido, aqui a carta nem consegue entrar aqui a COSIP, a Ultrafert inteira. Então nós temos na Ilha de Palmas uma estação meteorológica com velocidade, direção do vento, pressão, temperatura, umidade, precipitação, visibilímetro e um marégrafo. Aqui a boia, medindo ondas, direção, intensidade e também o correntômetro junto com a boia. Aqui na estação de praticagem, uma estação meteorológica, velocidade, direção do vento, temperatura, pressão, umidade, precipitação, um marégrafo em tempo real e um correntômetro. Perdão, esqueci de colocar aqui. Aqui, junto à Capitania dos Portos, estação meteorológica, velocidade, direção, intensidade do vento, visibilímetro, medidor de direção e intensidade de correntes e um marégrafo. Aqui na Ilha Barnabé também um marégrafo, todos em tempo real. Na Alamoa, uma estação meteorológica também, visibilímetro e correntômetro. E aqui na Cosipa, uma estação meteorológica também. As câmeras estão aqui, as 13 câmeras, nós temos num morro colocado aqui, em 2 lugares aqui, temos aqui no prédio, na próxima praticagem, 2, temos outra em Palmas, temos aqui nesse outro morro. Tem uma história interessante nesse morro, né? Nossos funcionários, quando foram lá estavam lá para instalar as câmeras, chegou um camarada, com uma menininha assim, filhinha, de mão dada. O que é isso aí? Não, vamos fazer uma câmera, controle do tráfego, não sei o que. Não dá para botar essa câmera aqui não, amigo. Não, mas como não? Assim você vai atrapalhar o meu negócio, a gente vai se aborrecer, vamos ter problemas. Era o chefe do tráfico lá da região e tivemos que estudar e arranjar um outro local para colocar a nossa câmera. Quer dizer, as coisas que a gente tem que se deparar num evento desses, né? Bom, setor de batimetria. Aqui acoplado ao Google, né? Nós temos batimetria com multifeixe. Então a gente vê aqui o canal, a área de transição, bacia de evolução e os berços. Né? Vê que tem berços aqui mais rasos, bem mais rasos que a bacia de evolução e que o canal propriamente dito. E aqui já o talude do canal. Aqui nós cruzamos navios também, é uma área de cruzamento. O que aconteceu? Nós, infelizmente, a autoridade portuária não conseguia prover, nem com a frequência, nem com a precisão necessárias, batimetrias do canal. E nós já vínhamos observando isso, tínhamos problemas às vezes, o navio tocar o fundo, no berço, no canal, problemas de encalhe. Então nós decidimos investir. Aí construímos essa lancha, especialmente com ar-condicionado, com os sensores de batimetria, ela está aqui com o sensor mergulhado. A gente tem 2 equipamentos. Começamos com um monofeixe para adquirir experiência e tecnologia, que a gente usa mais para berços, 24 kHz e 200 kHz. 200 kHz é a oficial homologada pela Marinha do Brasil. E 24 kHz nós usamos para penetrar na lama fluida. A gente navega em lama fluida. O professor Mesquita sempre achou isso um absurdo lá em Santos, né? Pô, eles navegam na lama fluida. Aí ela penetra um pouco mais, a gente consegue um pouquinho mais de calado, navegando. É desconfortável às vezes para os comandantes que o eco deles fica dando lá 0, 0, 0, 0, como se o navio estivesse se arrastando no fundo. Então o equipamento tem um compensador de ondas, o multifeixe. Aqui uma outra foto da nossa lancha com o sensor arriado. Aqui o primeiro serviço que nós fizemos com o multifeixe foi para prestigiar a Marinha. Fizemos o cais da capitania e demos de presente lá para a Marinha, que ela não tinha uma batimetria desse cais, ainda com o monofeixe. Aqui é um terminal novo, BTP, aliás, Embraport, perdão, nós fizemos também um serviço lá. Aqui é um terminal novo de granel líquido, COPAP, são navios químicos que atracam aqui, e aqui a Ilha Barnabé tem outros navios químicos. Você vê, eles dragaram justamente uma areazinha, a gente tem que vir e encaixar com o navio aqui, não dá para aproximar direto. Transferência de dados, como eu havia comentado, nós temos convênios com o Instituto Oceanográfico da USP, com a Universidade de Santa Cecília, lá de Santos, e a Unimonte, lá de Santos. Eu acho até que temos aí uma pessoa da Unimonte, eu vi hoje de manhã, ou da Santa Cecília. E aí, olha, isso é uma coisa interessante.
Porque acontece, a academia, ela tem a inteligência, ela tem o know-how, ela tem gente capacitada, ela tem vontade, mas não tem, às vezes, condições de ter sensores espalhados para coleta de dados. Então, nós fornecemos isso para a academia, isso já foi um retorno que a Santa Cecília nos deu. O sistema para enxergar ali, AquaSafe. Então, isso é um dia, 24 horas, de 8 horas da manhã até 8 horas do dia seguinte, como as correntes estão. Aqui nós temos uma escala que dá a intensidade da corrente. Veja que realmente, no local onde nós pusemos correntômetros, nós fomos felizes na escolha, que é onde a corrente é mais intensa, e aí a direção e a intensidade mudando hora a hora. Então isso agora nós já integramos, e isso aparece lá no nosso C3OT, nós temos essas informações também. Esse é o visual lá do C3OT, aqui com esse AquaSafe que a Santa Cecília nos dá, pontos, a altura de onda e já a previsão, ou seja, eles desenvolveram modelos matemáticos, com os dados que nós fornecemos, eles já têm a previsão. Então aqui, por exemplo, ele está mostrando o valor atual da altura de onda é 1,07 m e o do período 12 segundos e 52. Correntômetros aqui, que já tinha mostrado. E olha um exemplo que eu tinha dado para os senhores aqui na Ilha Barnabé, ó, a maré real muito acima da prevista, né? Aquele exemplo que eu tinha mencionado antes. Aqui uma foto com mais detalhe, aqui também mais detalhe. Aqui, isso é uma outra configuração que nós colocamos, e nós temos aqui os diversos parâmetros de vento e tudo mais, sob a forma de VDO, e já com a faixa. Olha, está tudo bem no azul, verde, vermelho, amarelo, atenção, ó, a intensidade do vento. A visibilidade está boa, 2.000 metros, temperatura, o vento está com 11,2 nós, ele está começando a entrar na faixa amarela, que a gente tem que começar a se ligar. 30 nós é a vermelha, que é proibido e tem que assessorar a autoridade marítima no sentido de fechar o porto. Então isso facilita para o próprio operador, que quando ele vê aquela indicação, ele já começa a tomar uma providência. Convênios de transferência de dados, nós já temos convênios firmados com a Defesa Civil e com a Comissão de Prevenção, Preparação, Resposta Rápida a Emergências Ambientais e Produtos Químicos Perigosos. A Capitania dos Portos e a Companhia Docas já temos entendimentos também firmados nesse sentido. Isso é importante, que a gente sabe como a corrente está atuando, para onde ela vai, com que intensidade. Até uma pessoa que caiu no mar para se buscar um corpo ou um vazamento de um produto químico, de óleo, nós podemos orientar onde vão ser colocadas as barreiras de contenção. Mapa de sensores, essa apresentação geral, eu vou correr um pouquinho aqui, que eu já estou aqui em cima da hora. Né? Como já mostrei, esse aqui já é um dia que tem onda de 2,10 metros, com período de 9,50, é uma pós-frente fria, característica de marulho, espaçado, porém com vagalhões, né? Está aqui, 2,10 metros, ele até alertou aqui que já é uma altura que a gente tem o seguinte. Por favor, um filmezinho para a gente encerrar sobre o C3OT. Esse filme conta a história basicamente de tudo que eu falei aqui. O desenvolvimento no comércio internacional e a ascensão do Brasil como um dos principais players mundiais fazem com que a movimentação de carga nos portos do país se torne cada vez maior. É Porto Santos? Com a construção de novos terminais, a ampliação e modernização dos atuais, um crescimento contínuo da movimentação de cargas é esperado para os próximos anos. Em função do cenário marítimo internacional, o Porto de Santos tem recebido navios com dimensões cada vez maiores. Para operar em um canal que se manteve praticamente inalterado nos últimos anos. Assim, precauções de segurança adicionais durante a realização das manobras de entrada e saída se fazem necessárias. Com foco na segurança das manobras, a praticagem do Estado de São Paulo investiu, com recursos próprios, cerca de 8 bilhões de reais na construção de um moderno e estratégico centro de operações, para monitorar continuamente a movimentação de navios, desde o início do canal de acesso ao Porto de Santos até os terminais mais distantes em Cubatão. Desta sala, 2 operadores fornecem para o prático a bordo informações em tempo real relativas ao tráfego de embarcações, à situação dos locais de atracação ou desatracação
e as condições meteorológicas 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. Uma posição extra é reservada para situações em que haja necessidade de um prático em terra se comunicar com um prático a bordo, auxiliando durante determinada manobra. O novo centro é o mais moderno do Brasil e recebe informações de sistemas de monitoramento de tráfego e de sensores distribuídos pelo estuário. Os equipamentos medem a direção e intensidade do vento e das correntes, o alcance da visibilidade, a altura das marés, o período e a altura das ondas do mar. No caso de ocorrências que extrapolem a competência do regime normal de trabalho dos operadores, o centro possui 2 salas de apoio. Uma para monitoramento das ações em loco, a ser usada pelos gerentes e diretores, com assentos para os agentes das autoridades marítima e portuária, e outra sala para acompanhamento por parte da imprensa. O C3OT, como é conhecido o Centro de Operações, se constitui em um moderno recurso em prol da segurança das manobras de navios no Porto de Santos, possibilitando o monitoramento permanente do tráfego. C3OT, um centro de operações à altura do maior porto do hemisfério sul. Praticagem do Estado de São Paulo. Segurança, pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Bem, os senhores viram então aquelas 2 outras salas que eu ainda não havia mencionado, uma sala de crise, com assento para as autoridades marítima e portuária, e uma outra, a sala para a imprensa, em que tem uma persiana, que os senhores viram ali subindo ou descendo, a imprensa fica do lado de fora, consegue enxergar, porém não consegue ter acesso ao que está sendo conversado ali dentro, né? No caso de eventos excepcionais, como foi o incêndio na Alagoa, que nós tivemos, os senhores já devem ter acompanhado, 9 dias de incêndio, a nossa câmera foi a única que pegou. Quem viu o Jornal da Globo, a imagem do momento do início do incêndio, estava lá, C3OT, praticagem de Santos. Nossa câmera, uma das câmeras, pegou esse momento, né? Então, a engenharia do sistema, como eu falei para os senhores, foi estudada cuidadosamente e acho que esse filme ele compila tudo aquilo que eu falei ao longo da apresentação. Para finalizar agora, né, o momento religioso da palestra, né, que todo mundo fala, graças a Deus, né? Então, vamos lá, as conclusões. A atividade de praticagem, como eu já falei, é muito mais do que uma pessoa com rádio no passadiço do navio. É muito mais do que isso. A praticagem brasileira está permanentemente buscando o aperfeiçoamento técnico-profissional do seu pessoal, a atualização dos seus recursos materiais, e para isso são necessários grandes investimentos e elevados custos de manutenção. Eu agora, em agosto, estive em Porto Revel, fazendo curso, como vários dos senhores aqui já estiveram. É um curso em modelos tripulados, é o que mais se aproxima da realidade, que realmente os simuladores, por melhores que sejam, não conseguirão reproduzir a água no casco do navio e o vento no casco do navio. Então, são investimentos grandes que nós fazemos, tanto nas pessoas quanto no equipamento, na infraestrutura. Por vezes, é necessário ocupar o vácuo que o poder público é incapaz de preencher. O C3OT é um exemplo disso, né? Na verdade, não é função da praticagem fazer a coordenação do tráfego. Não é função. Mas se não tem quem faça, alguém tem que fazer. E nós precisamos fazer isso, porque senão o porto para. Principalmente um porto com uma média de 34, 35 manobras por dia. O nosso recorde é 61 manobras em 24 horas. Mais de 50 manobras já tivemos vários dias. Então, alguém precisa fazer. O C3OT e os seus congêneres, né, mantidos pelas demais praticagens do Brasil, eles são uma ferramenta muito poderosa para auxiliar essa difícil missão da praticagem, né, que é contribuir, né, eu ainda lembro do PPM, né, Almirante, não, que é contribuir, a missão é da Marinha, a gente tenta contribuir para a segurança do tráfego aquaviário, a salvaguarda da vida humana no mar, a preservação do meio ambiente nos mares, rios e lagoas. Por vezes, é difícil para a sociedade perceber os benefícios gerados por uma atividade quando ela está disponível e funciona bem. É muito difícil perceber. As pessoas estão ali vendo os navios entrando, saindo, se cruzando, de dia, de tarde, de noite, e acham que aquilo é muito fácil. Não é fácil. A gente faz parecer fácil porque nós, graças a Deus, fomos treinados para isso. E só quem forma prático é prático, mais antigo e mais experiente.
Não se forma prático em simulador, não se forma prático em porte revel. O que forma prático é o treinamento por outro prático. Então, eu deixo um tema para reflexão, né? Agora, saindo um pouco da parte técnica. Esse trinômio custo, preço e valor é o cerne da crise criada contra a praticagem brasileira por um segmento de armadores estrangeiros e alimentados por empresas classificadas como brasileiras, mas por eles controlados, né? Hoje, com o grande mote da cabotagem, que tem um apelo muito grande. Cresce em ritmos mais do que chineses, 20% ao ano, mas está chorando miséria, né? Quer que reduza, que reduza, que reduza. Então, vamos ver. O nosso trabalho, ele tem um custo. E ele tem um preço, obviamente, acima do custo. Essa diferença entre preço e custo, ela é apropriada pelo fornecedor do serviço. Quem fornece o serviço, pega essa diferença, é a sua remuneração, né? E ele tem um valor, que no nosso entendimento é muito superior ao preço. A diferença entre valor e preço é apropriada pelo tomador de serviço. E não apenas quem paga pelo serviço, mas a gente precisa lembrar do conceito da economia das externalidades positivas. Porque a autoridade marítima, sem nos pagar, ela usufrui do nosso serviço. Porque nós estamos ali andando naquele estuário o tempo todo, estamos avisando um navio que está deslastrando. Será que ele tem autorização para deslastrar ali naquele momento? Estamos avisando um navio Cabos Brandos que pode se partir, tem um acidente, morrer alguém, como morreu em Santos, ano passado, um filipino, por cabo partido. Então, a autoridade portuária também usufrui do nosso serviço, com a dinâmica de entrada e saída do porto. Os terminais, que não nos pagam e nos criticam, às vezes, não consigo entender por quê, porque nós fazemos fluir também, eu acho engraçadíssimo isso, eles não reclamam da THC, né, o Terminal Handling Charge, que o dono da carga paga para o armador, embora seja o manuseio da carga do costado do navio para o pátio. Essa é a THC. Então, o dono da carga paga para o armador, não recebe um recibo por isso, não recebe nem nota fiscal, não é, André? Mas eles não reclamam dos armadores. Por que não reclamam? Porque quem é dono de uma carga não contrata um terminal para transportar a sua carga. Ele contrata um agente embarcador, ele contrata um armador. E o armador vai decidir em qual terminal que ele vai operar. Então, a própria concorrência entre terminais beneficia o armador. Claro que se ele transferisse parte disso para o dono da carga, o utilizador, isso seria bom para a sociedade. Mas sempre tem aquela coisa de não é o mercado que dita, né? Quem dita é o mercado. Mas então, esperamos que aqueles que têm o poder decisório saibam identificar o real valor dos serviços prestados pela praticagem brasileira, a fim de se chegar a uma solução que atenda ao ator mais importante de todos e por vezes esquecido, o dono da carga, o importador, o exportador. E, consequentemente, o Estado brasileiro. Esse é o indivíduo que tem que ser atendido, que está sendo muito esquecido ultimamente. Bem, senhores, muito obrigado pela atenção, agradeço muito, espero que tenha servido para contribuir de alguma forma. Vamos chamar Gustavo Martins para entregar uma lembrança do evento.